Salve, salve galera do segundo ano do Santa Maria, como é que vocês estão? Tudo certo aí, ó? Vamos falar de mais um assuntozinho de história aí, ó. Vamos falar agora sobre o Iluminismo. O Iluminismo aí tá no capítulo 24, é o último capítulo da apostila 5. Ainda bem que terminamos essa apostila e vamos pra cima, vamos matar logo a outra aí, certo? O que foi o Iluminismo? Quando a gente fala em Iluminismo, o que a gente entende então? Estamos falando aí de um movimento de caráter, é claro, filosófico, que acaba acontecendo na Europa e é entendido como um movimento plural, principalmente porque possibilitou aos filósofos da época diferentes linhas de pensamento. Mesmo que eles tinham diferentes linhas de pensamento, vão acabar desenvolvendo também uma diversidade de teorias e formas de conceber o mundo, criaram aí uma mudança na forma de pensar e de se relacionar com o saber e com o conhecimento, mas uma coisa eles tinham em comum: a razão e a liberdade seriam os fundamentos filosóficos e intelectuais desse grupo. Eles podiam ter cada um uma ideia, mas para se relacionar com conhecimento tinha que ser com base na razão. A liberdade, ou melhor, as liberdades que eles tanto defendem, alicerçaram aí principalmente não só o pensamento filosófico, mas também a ideia de pensar, mas também o pensamento político e econômico. Por isso que o iluminismo vai ser um movimento que vai estar diretamente relacionado aí às críticas em relação ao Estado absolutista e também ao mercantilismo, política econômica característica do absolutismo, certo? O que a gente percebe também aí, ó? Que antes, claro, de desenvolver-se no século XVIII o iluminismo, tiveram antecedentes. Entre esses antecedentes, a gente sabe que o renascimento cultural foi muito importante por já embasar através das ideias, principalmente, é claro, do antropocentrismo e do humanismo, uma valorização em relação ao ser humano. Por isso, a Revolução Científica, também conhecida como Renascimento Científico, também acabou contribuindo da sua maneira, através das suas inovações, também para essa nova forma de pensar, que a gente vai chamar aí de Revolução Intelectual, certo? De que maneira que a Revolução Científica ajudou? Através do heliocentrismo, através de novas leis matemáticas, por exemplo, René Descartes, que vai contribuir também para a filosofia, vai acabar dando a sua contribuição enorme também para a matemática. A geometria, mouse, volta aqui, seu safadinho, sumiu o mouse. A geometria, e aí, é claro, toda uma renovação não, é uma forma de rebuscar o pensamento antigo lá no empirismo do Aristóteles e no racionalismo do Platão. E aí, na prática, a comprovação de muitas teorias, de que, por exemplo, a Terra não é plana, também, é claro, em relação ao heliocentrismo, não é o planeta Terra que está no centro do universo, e a invenção do telescópio possibilitou, então, o desenrolar e influenciou o iluminismo. O iluminismo, então, foi uma revolução intelectual, certo? Como é que a gente percebe essa revolução intelectual? E o livro que os filósofos iluministas escreveram, já evidencia isso. A enciclopédia ou dicionário raciocinado das ciências, das artes e dos ofícios por uma sociedade de homens de letras já mostra para que veio para ficar. Ela foi escrita pelos grandiosos nomes aí do iluminismo, que acabaram dando a sua contribuição escrevendo aí algum verbete, e com certeza esse auxílio extremamente importante de Denis Diderot e Jean d'Alembert, que acabaram organizando e compilando, juntando a enciclopédia para formar esse livro extremamente importante que dá uma nova cara para o conhecimento. Principalmente embasado em quê? Na teologia, nos ensinamentos religiosos? Não, totalmente não. Agora é com base na razão. Agora, é claro, é com embasamento, é na prática. É desse jeito que vai se mostrar e comprovar de forma verdadeira. Quem que contribui para isso? Então a gente tem aí, Montesquieu, que é fundamental no pensamento político, principalmente a partir da sua obra O Espírito das Leis.
Voltaire, que além de criticar, né, a política, também vai fazer críticas ácidas à religião aí na época. John Locke e a sua ideia do governo civil, né, inclusive tem uma obra do Locke chamada aí, ó, Segundo Tratado sobre o Governo Civil, em que ele vai defender a participação popular em relação ao governo. E é claro, Rousseau. Rousseau, sem sombra de dúvidas, é uma peça-chave, uma peça fundamental, que ele vai escrever muita coisa, ele vai escrever sobre muita coisa. Por exemplo, na enciclopédia ele vai escrever sobre música, mas ele escreveu também sobre educação e, é claro, sobre política, não temos nem o que pensar. Olha o nome da obra dele, O Contrato Social. É nessa obra que o Rousseau vai falar que o homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe, que daí ele vai fazer uma comparação entre, por exemplo, povos que vivem de uma forma mais simples, mais tranquila, como, por exemplo, os índios do Brasil, em contrapartida à civilização europeia, que já é muito mais acelerada, e aí os altos índices de criminalidade, coisas por aí afora de ruim que aconteciam, levava à necessidade de estabelecer esse contrato social para que as pessoas entendessem, então, que se for para governar, tem que ser como se estivesse governando a sua própria casa, por isso tem que ser feito da melhor maneira possível. As influências do pensamento iluminista chegaram também, é claro, nas monarquias. Muitos reis acabaram, então, sendo chamados de déspotas esclarecidos. Por quê? Monarcas europeus que tentaram aplicar os princípios iluministas em seus governos. É uma contradição. Por quê? Porque o iluminismo é contra o absolutismo e contra o mercantilismo. E esses reis tentaram aplicar essas ideias. Veja vocês. Tentaram colocar em prática essas ideias. Não tem como pôr em prática. Ah, eles conseguiram. Quem, por exemplo? Frederico II da Prússia. José II da Áustria. Então os caras vão criar medidas, principalmente, é claro, em relação ao progresso material, tá? O desenvolvimento, por exemplo, aí do comércio e da indústria. Caterina II da Rússia, que vai estabelecer, é claro, formas livres de conseguir retirar carvão mineral aí dos montes rurais na Rússia. E para nós, aqui no caso do Brasil, aí no período colonial, quem vai chamar muita atenção é o Marquês de Pombal, esse que está aí na foto do lado aí, também conhecido como Sebastião José de Carvalho e Melo. Ele que vai criar medidas extremamente importantes aqui para o Brasil, colônia, como, por exemplo, a liberação para a produção de manufaturas e, para retirar os vínculos da Companhia de Jesus aqui, a expulsão dela do Brasil e de todos os territórios coloniais portugueses. Certo? Beleza? Pessoal, espero que vocês estejam estudando, espero que vocês estejam bem. Qualquer coisa que vocês precisarem, manda aí as perguntas de vocês, certo? Manda lá no WhatsApp mesmo, se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. Certo? Beleza? Um forte abraço e até a próxima.